Esta é a TV ICEB do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e nós estamos iniciando mais uma reunião fraterna aqui no Instituto de Estudos da nossa doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Mestre querido, neste instante em que recebemos as tuas bênçãos por sobre nosso propósito de estudar o teu Evangelho para melhor aplicá-lo, porque desejamos, Jesus, seguir-te os passos, os conselhos e a trilha que deixaste luminosa para nós seguirmos. Nós te rogamos as bênçãos por sobre o Instituto, por sobre todos os nossos irmãos nas várias humanas necessidades que se estendem agora diante de teus olhos, augustos e generosos, no planeta que amorosamente diriges. Guarda-os, Jesus, sob a tua paz, a tua luz, a tua resiliência, o teu amor. Guarda-nos também a todos aqui no ICEB. Abençoa o nosso querido irmão e companheiro, amigo, João Nogueira, que veio nos falar hoje mais uma vez sobre o teu Evangelho e as alegrias de estudá-lo. Guarda-nos a todos, abençoa estes nossos instantes de paz e de luz e sigamos, Jesus, com a tua bênção, as bênçãos de Maria, de nossos anjos da guarda e de todos os nossos mentores queridos, aqui no ICEB, Casa de Deolindo Amorim, nosso fundador e idealizador, nosso presidente Jorge Andréa e todos os demais mentores que trouxeram esta casa ao ponto em que está, mas te rogamos, Jesus, as forças e a iluminação para darmos continuidade a esta obra, que é um plano de amor dos nossos mentores. Fica conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Então, nós recebemos hoje o nosso querido companheiro João Nogueira, que é empresário, carioca, espírita desde 1994, é diretor financeiro do Centro Espírita Caminho do Senhor, aqui no Rio de Janeiro, e da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM e em todas as plataformas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso querido João Nogueira. Obrigado, Nádia. Obrigado ao ICEB. Obrigado a todos que estão aqui no ao vivo e todos aqueles que depois terão a possibilidade de nos acompanhar pelo YouTube. É um prazer, mais uma vez, retornar aqui. Isso. O João vem dar continuidade a uma série que ele está nos trazendo sobre os milagres de Jesus, e hoje ele vai nos falar sobre Jesus acalma a tempestade. Vamos lá nessa calma, João? É muito importante, né, que nós tenhamos calma nessa hora, como dizem. O nosso mestre, ele não revelou tudo aquilo que ele poderia, mesmo porque nós não conseguiríamos entender. Quando ele está conversando com Nicodemos e fala a respeito da reencarnação, eu já trouxe isso aqui de outras vezes, mas é sempre importante nós lembrarmos, Jesus, no final do bate-papo entre ele e Nicodemos, diga-se de passagem, Nicodemos era um doutor da lei, um fariseu muito reverenciado pelos judeus à época, e ele vai à noite ter com Jesus, porque não podia ser visto com Jesus. Mas o evangelista João capta esse momento e coloca lá nos seus escritos. E ao final, então, de Jesus ter dado uma aula de reencarnação e de reforma íntima, porque Jesus diz: necessário te é renascer de novo. Renascer em água, que é a reencarnação, e renascer em espírito, que é exatamente a nossa reforma íntima.
Sem os dois, não poderemos ver o reino de Deus, como diz Jesus, que é o reino de Deus está dentro de nós, então nós não podemos ter essa evolução maior caso não façamos a reforma íntima e não tenhamos a reencarnação. Então, Jesus, no final desse bate-papo, diz assim: se te falei das coisas da terra e não compreendestes, quanto mais se eu te falar das coisas dos céus. Ou seja, Jesus tem muitas outras coisas que ele poderia falar conosco, só que a nossa capacidade de conhecimento ainda é muito limitada. É interessante que Kardec coloca nos seus ensinos que a doutrina espírita ela veio no momento certo porque era necessário o conhecimento de algumas ciências para que o ser humano compreendesse muitas coisas que aconteceram há 2000 anos, muitas coisas que Jesus fez e falou. Então, como é que nós podemos entender há muitas moradas na casa do Pai, tirando daí, claro, a parte espiritual, mas pensando apenas na parte física, se nós não tivéssemos hoje a astronomia, né? Na época de Kardec, a astronomia já era uma ciência bastante avançada. Já se tinha conhecimento de vários astros, vários corpos celestes, estrelas, asteroides, planetas, planetóides, etc. e tal. Então, como é que nós iríamos entender há muitas moradas na casa do Pai se não fosse o conhecimento da astronomia? A mesma coisa a questão do céu e do inferno, não o livro que a Nádia competentemente estuda no Luz na Penumbra, mas sim o conhecimento, aliás, a crença no céu que está em cima e no inferno que está embaixo, sem a geologia e o próprio conhecimento astronômico. Saber que o céu não está lá em cima e o inferno não está lá embaixo. Que o céu e o inferno são condições psicológicas, condições de consciência da própria pessoa. Então, muitas dessas ciências tinham que ocorrer, tinham que trazer luz para muitos dos fenômenos que ocorreram há 2000 anos que nós não poderíamos, de forma nenhuma, explicar sem o conhecimento dessas ciências. Então, hoje nós temos ainda muitas coisas que não conseguimos compreender perfeitamente. E tanto é que Kardec, quando trata desse trecho no livro A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, quando ele fala da tempestade aplacada, ele diz o seguinte: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Ou seja, o que Kardec está colocando aqui é que não há ainda condições de nós afirmarmos que existem inteligências ocultas, ou seja, espíritos desencarnados, presidindo a ação dos elementos da natureza. Existem outros autores corroborando com o pensamento de Kardec, porque Kardec deixa no subentendido ali que ele entende que todos os fenômenos da natureza são presididos por espíritos desencarnados, e aí a gente pode pensar em espíritos de vários graus de evolução, né, dos mais elevados aos menos elevados, porque existem aqueles que comandam e existem aqueles que executam as ordens. Então, os fenômenos da natureza são, no dizer de Kardec, comandados por essas inteligências extracorpóreas. Porém, não há elementos, como diz Kardec ainda, de se comprovar isso. E aí Kardec, depois, no segundo parágrafo, é bem curtinho esse trecho, ele diz: como quer que seja,
O fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. São duas coisas importantíssimas. Como nós falamos no nosso último encontro, de Jesus caminhar por sobre as águas, ele tinha a capacidade, sim, de caminhar por sobre as águas, de controlar, de de forma que ele tinha autoridade para fazer com que todos esses fenômenos ocorressem, sem mesmo a ajuda, digamos assim, desses espíritos desencarnados. Mas é óbvio, a gente pensa muitas vezes, Deus não pode modificar certas coisas? Claro que Deus pode. Por que ele se utiliza do ser humano ou de espíritos como nós, da nossa capacidade evolutiva ainda muito aquém, para fazer certas coisas? Ou seja, se alguém tem uma doença e tem o merecimento de ser curado dessa doença, aquela velha questão que Jesus falava, olha que tu já estás curado, tu não precisas mais dessa doença, porque você já passou pela prova, pela expiação, enfim, teus pecados te são perdoados, ou seja, você já pagou, já quitou com a justiça. E aí vem alguém e aplica um passe naquela pessoa, e aquele passe, auxiliado pela espiritualidade, acaba curando aquela pessoa. Por que Deus não faz diretamente? Porque é óbvio que Deus está se utilizando de uma questão pedagógica, porque quando nós sabemos do que se trata, nós aprendemos. Quando nós ouvimos um professor explicando a matéria, nós aprendemos. Mas quando nós ensinamos, quando nós praticamos, quando nós participamos daquele processo, o aprendizado é muito maior. Existe um estudo, a Nádia, claro, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, de pedagogia, que realmente, quando a pessoa ensina, ela aprende muito mais do que ela apenas estando colocado na posição do aluno que só ouve, escreve, enfim, na posição passiva, digamos assim. Então, Deus se utiliza de todas as criaturas, inclusive criaturas como animais, como os vegetais, para auxiliar os outros elementos da natureza, as outras criações de Deus. Então, quando Jesus ele dá essa ordem para que a tempestade se acalme, duas coisas. Mais uma vez, Kardec não elimina uma nem a outra. No segundo parágrafo, ele diz que Jesus sabia que a tempestade ia acalmar e que nenhum perigo eles corriam. E no primeiro parágrafo, ele diz que inteligências desencarnadas poderiam estar a serviço dessas questões da natureza. Então, nós temos ventos, ondas, essa onda de frio citada pelo nosso irmão, né, que vai chegar e vai transformar a lagoa num lago de patinação. Brincadeirinhas à parte, mas essa onda de frio tem seu motivo. Muito se fala do aquecimento global. Sim, a gente sabe que isso é um fato. A ciência está aí para nos demonstrar isso. Mas será que isso está solto? Quer dizer, Deus não tem controle sobre esse tipo de coisa? Vai deixar que a Terra vire um inferno, literalmente, ou seja, uma fornalha de fogo? Claro que não. Tudo está rigorosamente certo. Há necessidade da chamada violência crescer para que nós possamos dar mais crédito e querer mais a paz. É preciso que a guerra aconteça ainda na nossa psique,
pensamento, é preciso ainda a guerra acontecer para a gente querer a paz, lutar pela paz. É preciso que o racismo ocorra, e eu acho que nem deveria ser utilizada essa palavra, porque a raça é humana, e sim alguma coisa relacionada à cor da pele, ao tom da pele. Mas vamos lá, a palavra utilizada é racismo. É preciso que o racismo aconteça para que nós nos atentemos que todos somos irmãos e que não importa a cor da pele. É preciso que venha a tempestade para que nós possamos dar valor à calmaria, porque senão a gente não dá valor, a gente não percebe a grandeza das coisas tranquilas, da tempestade amainada. Olha, a tempestade ocorreu, agora acabou. Depois da tempestade vem a chamada bonança, né? Como diz, traz o ditado. Então, nós ainda precisamos dessas coisas severas para que nós possamos dar valor às coisas tranquilas. Senão, nós realmente não daríamos valor. E a capacidade do Cristo é tal que a gente ainda, como disse logo no início, não consegue compreender ainda. A capacidade de Jesus, esse espírito puro, como trata Kardec no capítulo 15 da Gênesis, e logo no primeiro item, que é a superioridade da natureza de Jesus, né, onde ele nos traz que ele, como ser humano, tinha toda a compleição do ser humano, como todos nós. Agora, como espírito puro, nenhuma influência da matéria tinha. Ele não poderia ser chamado de médium nas curas que fazia, porque ele não era intermediário entre a espiritualidade, entre os desencarnados e os encarnados. E aí, no final, Kardec fala que, no dizer de um espírito, ele era médium de Deus. Aí sim, porque era o único influxo que poderia vir através de Jesus era vindo de Deus. Essa capacidade ela é algo que a gente vai estudar, vai continuar estudando, e por muitos e muitos anos ainda, para não dizer décadas ou séculos, nós ainda vamos estar não compreendendo tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou. É por isso que eu sempre digo que as pessoas querem dar um passo maior do que a perna, porque querem compreender coisas que ainda não temos a capacidade de compreender. Voltamos sempre às questões 11 e 18 do Livro dos Espíritos, principalmente a 18 aqui nesse caso, que será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade, e aí a resposta é a partir do momento em que nós nos purificamos, nós nos melhoramos moralmente, o véu do conhecimento vai sendo levantado. E aí vem uma outra questão que é muito importante, que são esses fenômenos que ocorrem de aeronaves, que a gente vai chamar assim por não ter conhecimento do que é exatamente aquele equipamento, do que são esses equipamentos, aeronaves que voam a uma velocidade estupenda, praticamente na velocidade da luz, e que ficam parados muitas vezes. Alguns chamam de UFO, né? Outros de OVNI, objeto voador não identificado. E as pessoas ficam com medo. Olha, eles vão invadir o planeta, vão destruir a humanidade. Como? Se eles têm muito mais inteligência do que o mais inteligente do ser ligado ao planeta Terra. Então, se eles têm muita inteligência capaz de poder voar, capaz de vir do planeta deles até nós, capaz de, inclusive, poder mexer com a vida aqui no planeta Terra, e eles não fazem, porque eles estão, no meu entender, numa missão de trazer paz, de trazer coisas boas. Quando nós vamos na Revista Espírita de 1858 e Bernard Palissy, em espírito, fala a respeito da vida em Júpiter, que é um mundo feliz, é o planeta mais evoluído do sistema solar, segundo ele e segundo Mozart,
ele fala dos corpos dos seres lá encarnados, porque eles reencarnam ainda existe a questão da reencarnação, só que a reencarnação, eles estão encarnados, mas eles convivem com os desencarnados como se fosse algo no mesmo ambiente, na mesma realidade. E eles dizem o seguinte: olha, mas os corpos físicos lá, dos reencarnados, eles são mais sutis que os vossos perispíritos. A gente fica assim, meu Deus, como assim? Aí nós entendemos por que as aeronaves do nosso planeta, da NASA, dos russos, dos chineses, vão filmar, como o Hubble faz, vão filmar certos planetas e não enxergam nada, não enxergam vida, porque não tem capacidade de enxergar a vida como ela é, como ela se dá em outros planetas. Será que Marte é aquele deserto todo que aparece nas imagens? Não dá para saber. Provavelmente até não, porque existem seres vivendo e construções nesses locais, não vou afirmar que é em Marte, não, mas nesses locais existem construções que escapam à capacidade de visão do ser humano. Lembrando que nós temos capacidade limitada de visão, de audição. Tudo que está dentro do espectro da visão do ser humano é captado pela visão e reconhecido pelo cérebro. Mas o que passa para baixo e para cima dessa faixa de visão nos escapa. É a mesma coisa a audição. Tem aquele apito, né? O pessoal chama de apito para cachorro, que é um apito que tem que dá um som acima da capacidade auditiva do ser humano. O cachorro, os animais, né? Os gatos, os cachorros, eles ouvem aquilo, mas o ser humano não ouve. Olha que coisa interessante. Então, muita coisa escapa aos nossos sentidos físicos, que ainda, vou repetir, são muito grosseiros. Os nossos sentidos físicos, 5 sentidos, são muito grosseiros. Muitas vezes a gente se acha, né, muito elevado, ou a gente até vê uma pessoa que tem uma capacidade maior do que a nossa, bem maior do que a nossa, tanto intelectual quanto moral, e a gente fala, nossa, é um espírito muito evoluído. Meu Deus, para nós é. É por isso que chamaram Jesus de Deus, porque não entenderam que Jesus não é Deus. Jesus está a serviço de Deus, Jesus é um espírito puro, sim, mas a perfeição absoluta é Deus, não são os espíritos que vão chegar à perfeição relativa, à perfeição que Deus designou para cada um de nós, que nós chegaremos, sim, sabe lá Deus quanto tempo ainda temos e quanto arroz e feijão espiritual para que nós possamos chegar a essa perfeição. Mas aí a gente começa a se enxergar, começa a enxergar a pequenez, a nossa pequenez. Tem vários vídeos aí no YouTube, já que nós estamos transmitindo também via YouTube, na TV ICEB, tem vários vídeos de corpos celestes e vai sendo feita uma comparação, começa com Plutão, depois vem a Lua. Outro dia, conversando sobre isso, uma pessoa virou e falou assim, ué, Plutão é menor do que a Lua? Segundo essa comparação que eu vi, sim, Plutão é menor do que a Lua. Olha que coisa. Por isso que não é considerado um planeta, né? Então, Plutão, Lua, algumas outras luas de outros planetas, aí vem o planeta Vênus, depois vem o planeta Terra, né? E aí vai crescendo, crescendo, chega o Sol, depois aí conforme vai aparecendo outro corpo celeste maior, ele vai diminuindo aquele corpo celeste
apresentado, né? A Terra fica pequenininha, depois o Sol começa a ficar pequenininho, depois aparecem outras estrelas maiores e maiores e maiores e maiores, a ponto de apresentarem uma estrela que, para sair de uma extremidade dessa estrela até a outra extremidade, viajando à velocidade da luz, seriam anos. Olha só, 300 mil quilômetros por segundo, essa viagem, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, viajando de uma extremidade à outra dessa estrela, e demoraria anos para que nós pudéssemos fazer essa viagem. É coisa que, às vezes, você fica olhando e falando assim, isso não é possível. Mas só que é possível, é criação de Deus. Aí vem novamente a Gênese de Kardec, quando Kardec fala do fim do universo, né? Suponde um fim para o universo. O que há depois desse fim? O nada? E ele complementa, o nada não existe. E a gente fica assim, meu Deus! Aí voltamos aqui para a nossa realidade, ínfima realidade, e que não é nada desprezível, mas ínfima no sentido de pequeno mesmo, de muito pequeno, comparando com outras grandezas que existem no universo, comparando com o próprio universo. O nosso tamanho é ínfimo, mas, ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa. Quando você pensa assim, Nádia sabe, eu trabalho numa empresa escocesa, e vira e mexe eu estou lá no Reino Unido, e o primeiro-ministro lá, que é aquele descendente de indiano, não sei o nome dele, não lembro o nome dele, mas ele não me conhece. Olha que coisa chata. Agora, olha que coisa linda. Deus me conhece. Deus te conhece, Nádia. O presidente Joe Biden não te conhece, Nádia, mas Deus te conhece. E te conhece mais do que você mesma se conhece. Olha, eu me deslumbro com isso tudo. Quando a gente começa a conversar sobre esse tipo de assunto, a gente fica assim, pasmo, mas muito pasmo. E começamos a perceber a grandeza desse Deus. E a gente não tem outra palavra para utilizar, a grandeza. Ah, Deus é grande? Deus é grande num sentido que a gente nem sabe aplicar aqui. E aí a gente começa a olhar para as nossas vaidades, como diz Eclesiastes, né? Capítulo 3 de Eclesiastes. Vaidades, vaidades, tudo são vaidades. A gente começa a pensar, meu Deus do céu, eu me acho alguma coisa, eu me acho bom. Aí Chico vira para Emmanuel e fala, Emmanuel, eu sou um verme. E aí o Emmanuel fala para o Chico, não faça isso com o verme, pois ele tem uma utilidade tão grandiosa, ele vai fazer com que a terra fique aerada para poder a planta ter vida, ter oxigênio, a planta ter condições de crescer e dar frutos. O que Emmanuel estava querendo dizer para o Chico é tudo tem sua utilidade, nada é desprezível na criação divina. Às vezes a gente fica chateado com o mosquito, né? Caiu aqui o fone. A gente fica chateado com o mosquito, mata o mosquito porque causa doença, mas o mosquito tem o seu sentido de existir, tem o seu porquê. Ainda que nós não entendamos o porquê das coisas, tudo tem o seu porquê. E aí vem a lição não física, não material, dessa passagem de Jesus, acalma a tempestade, mas a lição do dia a dia, a lição do nosso íntimo, a lição de não deixar a pressão subir aos 17, né? Por conta de dar errado alguma coisa aqui na nossa transmissão, é se equilibrar, é manter a calma, saber que tudo passa. A lição que é atribuída a Maria,
que Chico pediu a Emmanuel para encaminhar até Maria a súplica dele, porque estava sofrendo em determinado momento, e vem a resposta de Emmanuel falando: Chico, Maria disse que isso também passa, tudo passa, isso também vai passar. E vai passar não só a tempestade que está acontecendo na nossa vida, por exemplo, de saúde, ou a tempestade financeira, né? Não a tempestade de chover muita coisa na nossa vida, que aí ninguém reclama, né? Ninguém reclama que está com muito dinheiro. Reclama reclama da falta de dinheiro, principalmente quando a gente pensa, né, no ICEB, pensa na Rádio Rio de Janeiro, pensa no Caminho do Senhor, e aí a gente vai embora. Frei Luís, Bezerra de Menezes, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, etc. E tal. Ou seja, as casas que sobrevivem graças à doação de algumas pessoas, aí as pessoas ficam assim: meu Deus do céu, a gente precisa conseguir recursos financeiros. Isso é uma tempestade, são tempestades. Aquele filho, aquela filha que se droga ou que se prostitui, que simplesmente decepciona os pais, isso é uma tempestade. Mas como toda tempestade, ela vai passar. Ela vai passar. E a gente precisa aprender com essas tempestades. Aprender que elas vêm por algum motivo. André Luiz cita em algumas das suas obras que a chuva intensa, os raios, eles vêm para limpar a psicosfera, ou seja, a psicosfera, Joana de Ângeles assim trata a, entre aspas, atmosfera de pensamentos. Nós vivemos numa atmosfera onde existe oxigênio que nós respiramos e que nós nos movemos, e que é uma camada tão grande que pesa sobre nós e faz com que nós fiquemos, não tenhamos, não possamos flutuar além do magnetismo da Terra, né? Também a atmosfera faz com que a gente viva aqui se arrastando muitas vezes, né? Existe essa psicosfera, que é um mar de pensamentos onde nós estamos inseridos. E nós somos tanto alimentadores dessa psicosfera, ou seja, nós mandamos os nossos pensamentos para essa psicosfera e recebemos também os vários pensamentos, e pensamentos de todos os tipos. E muitas vezes nós nos encontramos num momento em que esses pensamentos acabam nos machucando, acabam fazendo com que a gente fique tenso, adoeça, inclusive. E a gente precisa entender que essas tempestades, elas vão passar. Elas fazem parte do processo evolutivo. Se nós não necessitássemos das tempestades, elas não ocorreriam, mas elas são necessárias. São necessárias para nos ensinar, não são necessárias porque Deus quer nos castigar, como muita gente pensa. Deus está mandando coisas ruins para a gente. A pandemia, a Covid veio para destruir a humanidade. Não veio para destruir ninguém. Veio para ensinar a gente, veio para nos mostrar o quão frágil é o corpo humano, o quão importante é nós sabermos lidar com a vida e com a vida do outro. O quão importante é nós termos a responsabilidade daquilo que está dentro de nós, que nos contaminou, não contaminar outras pessoas. Muitas vezes, durante a pandemia, nos era perguntado, nós, como espíritas, não deveríamos estar sem medo de desencarnarmos? E aí não teria problema a gente andar sem máscara, a gente andar aglomerando, porque todo mundo vai desencarnar mesmo. A morte não existe, como dizem os espíritas, mas existe uma coisa que é muito séria que Jesus falou, que
O escândalo é necessário, ou outras versões, o escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Imagina se eu souber que eu contaminei alguém e esse alguém veio a sofrer. Não vamos falar da desencarnação, vamos falar do sofrimento. Vocês imaginam como é alguém ficar entubado por dias e até semanas numa UTI, preso, depois de acordar com todas as sequelas que a Covid traz para muita gente. E eu fui o responsável por essa pessoa ter se contaminado. Ela tinha que ser contaminada. Voltamos à frase e alerta de Jesus. O escândalo é necessário, sim, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Se João tem que desencarnar através de um tiro na cabeça, esse tiro pode ter sido disparado acidentalmente ou alguém vir colocar a arma na minha cabeça e atirar. São duas situações completamente distintas. Eu desencarnei pelo tiro na cabeça, mas num caso foi algo simplesmente acidental e no outro foi algo proposital. Então, é o que nós fazemos aos outros que faz com que nós tenhamos realmente a culpa ou não. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos a nós e aos outros. Por isso, Jesus vem lá em Mateus 10, 28, fala: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele, no singular, que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações, tradução do nosso querido Pastorino. Então, aquele só é um, só sou eu sou meu único inimigo. Tem gente que fala assim, o meu maior inimigo é fulano. Não, meu único inimigo é o João. Eu não tenho inimigos externos. Aquele que me maltrata, me espezinha, aquele que fala mentiras a meu respeito, não é meu inimigo. Aquele que atirou na minha cabeça não é meu inimigo. Eu sou meu inimigo. Porque se eu não tivesse que passar pelas situações de sofrimento, de dor e de sofrimento, eu não passaria. Aquele Salmo 23 é um salmo que é muito clássico, todo mundo conhece. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, né? Ainda que eu esteja passando por uma rua deserta que tenha altos índices de criminalidade, se eu não tiver que ser assaltado, se eu não tiver que sofrer nenhuma violência, eu não sofrerei. Não acontecerá nada comigo. Mas nós ainda somos fracos na fé. Por isso Jesus fala naquela passagem que eu citei agora há pouco, de Jesus caminha sobre as águas, e Pedro caminha com ele. Jesus está caminhando e eles acham que é um fantasma, ficam atemorizados e começam a gritar, e Jesus fala, não temais, sou eu. Pedro, então, levanta e fala assim, Senhor, se és tu, diz para eu ir ter contigo. E aí Jesus fala, vem, simplesmente. Olha a simplicidade. Vem, Pedro, vem. E Pedro, então, sai do barco e começa a caminhar por sobre as águas. Olha que coisa. As pessoas ficam assim, meu Deus, mas como é possível isso? É possível. Nós só não sabemos exatamente como fazer, como é que se dá isso. Um dia saberemos. Não tenhamos pressa, nós vamos conhecer as coisas. O que a gente está fazendo aqui é um exercício para que a gente possa compreender um pouco mais. Pedro começa a caminhar por sobre as águas e, de repente, ele falha a fé. Ele duvida e começa a afundar. E Pedro afundando, eu sempre cito isso, eu acho muito interessante
um pescador que não sabia nadar. Olha. E aí o Pedro começa a afundar e, desesperado, fala: Senhor, acode-me, eu estou perecendo, eu estou morrendo, eu vou morrer. Jesus, então, pega na mão do Pedro, puxa ele e fala assim: ó homem de fé fraca, ou de fraca fé, como está na versão da Bíblia de Jerusalém. Ou homem de pequena fé, como está em outras Bíblias. Nós somos assim muitas vezes. Nós temos a fé fraca, nós não temos verdadeiramente fé. Por isso que quando Jesus está dormindo no barco, os seus discípulos estão ali no desespero. Ah, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Senhor, tu estás dormindo. E aí acordam Jesus. Olha que sacrilégio. Jesus está dormindo ali, acordam Jesus, falam: Senhor, vamos morrer. Jesus acorda, levanta a mão e acalma a tempestade. E aí eles ficam assim, ó. Gente, é impressionante como nós ainda somos assim. A gente passa pelas situações achando que aquilo ali vai ser o fim de tudo, que não tem saída. Para tudo tem saída. Para tudo, absolutamente tem saída. Aí tem amigos que falam assim: só não tem jeito para a morte. E aí eu digo, eu como espírita te digo, até para a morte tem jeito. Porque ela é um jeito de se melhorar, da gente crescer, da gente se aprimorar, da gente compreender, fazendo um retrospecto da nossa última encarnação, o que eu fiz de correto, o que eu deixei de fazer de correto e o que eu fiz de incorreto, né? Que fica tudo ali na mesma coluna, né? O que eu fiz de correto fica numa coluninha desse tamanho assim, e o que eu deixei de fazer de correto e o que eu fiz de incorreto, fica numa colunona assim grande, né? Se pudéssemos colocar em potes, seria uma xicrinha de café das coisas que a gente faz de bom ou de bem, né? O bem que nós fazemos é uma xicrinha de café, e aquela panelona que faz comida para 300 pessoas, todas as porcarias que a gente pensa, fala e faz. E aí é uma possibilidade, né, na chamada morte ou na desencarnação, da gente fazer esse retrospecto e pensar: caramba, eu posso me preparar melhor para na próxima reencarnação eu estar realmente mais preparado e, como diz lá no livro de Jó, sair com a sacola cheia de feixes, ou seja, mais preparado, mais evoluído, melhor sair da próxima reencarnação, quando nós sairmos desta reencarnação, sairmos melhor do que entramos. Esse é o princípio e a melhor coisa que a gente deve fazer. E quando a gente começa a fazer esse retrospecto na nossa vida, mesmo sem ter desencarnado, mostra para a gente onde a gente precisa acertar, onde a gente precisa corrigir. Se eu estiver sempre olhando para dentro de mim e perguntando o que é que eu faço de certo, o que é que eu faço de errado, e aí eu melhoro aquilo que eu faço de certo e corrijo, transformo aquilo que eu faço de errado. E eu vou fazendo isso, eu vou sendo um ser melhor. Ah, João, você já faz isso? Não, óbvio que não. É uma tentativa. Todos os dias eu acordo e falo: eu preciso aplicar essa questão de observar dentro de mim o que eu falo, faço e penso que não é legal e corrigir isso todos os dias, todos os dias. E, normalmente, no final do dia, eu olho e falo assim: ih, cara, tu não fez quase nada daquilo que você planejou fazer. Normal, são as tempestades da vida, né? Muitas vezes a gente se planeja fazer uma coisa e acaba fazendo outra, não fazendo nada daquilo que a gente planejou.
Tem um ditado que diz: o homem põe, Deus dispõe. Não é exatamente Deus, né, que dispõe, são as circunstâncias, são as necessidades que nós temos. Nós temos necessidades e essas necessidades elas vão ser atraídas para nós. Voltando à questão da rua deserta lá, com alto índice de violência, de assaltos, se eu não tiver necessidade de passar por uma situação de assalto, eu vou andar naquela rua tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se eu tiver necessidade de passar, pode ser uma rua seguríssima. Tá certo essa palavra, Nádia? Seguríssima, seguríssima. Eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado. Então, sabe, as pessoas elas costumam evitar situações porque elas acham que as situações vão trazer coisas ruins para ela. Não, ela é que traz situações ruins para ela. Nós é que trazemos situações ruins para nós. Voltando a Mateus 10, 28, quando Jesus fala para que nós não temêssemos os que podem nos matar o corpo, não nos podem matar a alma, é a realidade. Nós não precisamos temer a morte do corpo físico, nós não precisamos temer as intempéries, as tempestades que são exteriores a nós. O nosso não temer, mas a nossa ocupação, e nem pré-ocupação, nossa ocupação deve ser exatamente nas tempestades íntimas, nas tempestades que ocorrem dentro da gente o tempo todo. E são variadas, e para cada pessoa é um tipo de tempestade. Então, a gente precisa se observar para que aplaquemos as tempestades dentro de nós o tempo inteiro. Até que um dia, isso vai ser tão natural que nós não criaremos mais tempestades, não será mais necessário. Então, a gente vai viver numa calmaria, mas só que nós vamos viver nessa calmaria sabendo aproveitar essa calmaria, sabendo dar importância a essa calmaria. Porque hoje a gente não dá importância à calmaria, então por isso que vem as tempestades. A gente precisa de passar por esses momentos para poder não mais gerar dentro de nós essas tempestades. E é isso, essa é a nossa conversa de hoje. Nesse momento, eu estou à disposição para quem quiser fazer pergunta, ou alguma colocação, alguma retificação, inclusive, daquilo que eu falei aqui, fico aí à disposição de vocês. Obrigada, João, por nos fazer agora meditar e refletir sobre o nosso amado mestre, que já escolhemos seguir, e sobre a paternidade divina também, que é o ponto-chave não só do Evangelho de Jesus, que nós desejamos seguir, mas também da codificação magistral de nosso querido codificador Allan Kardec. Muito obrigada, João. Nós não temos aqui perguntas no chat, mas eu queria... Vocês mais ou menos já tangenciou essas questões sobre a didática de Jesus. Como nós já éramos e ainda somos referenciados às questões da matéria, da tangibilidade, na chamada realidade objetiva, então Jesus trazia isso no campo material. Jesus não precisava ficar demonstrando todos os seus atributos de uno com o Pai para acalmar a tempestade. Mas ele precisava fazer aquilo para didaticamente mostrar que é possível. Também Jesus sabia que Pedro ia cair, porque Jesus, como você disse, sabe e nos conhece muito mais e melhor do que nós mesmos. É mais íntimo de nós do que nós mesmos. Mas ele precisava também demonstrar isso, inclusive para o próprio Pedro cair em si. Cair em si é
uma expressão que nós usamos, mas passou a ser um conceito que Joana de Ângeles desdobra, como sempre, nós sabemos, magistralmente também. Então, isso também faz parte do nosso autoconhecimento. Conhecermos as nossas limitações para conhecermos os nossos limites. Então, essa é uma questão da didática de Jesus, que em várias outras oportunidades do Evangelho ele também usou isso, que é também digamos, uma lembrança ou uma retomada da postura que Sócrates nos trouxe, né? Então, esse acalmar a tempestade e a mensagem espiritual que vem junto com essa questão física, material, que você trouxe para nós aí tão bem ilustrado. Essa questão de Jesus acalmar a tempestade, que nós não entendemos ainda, mas a física quântica já sinaliza entendimentos para nós quando ele fala, os físicos quânticos ou a quântica fala sobre a nossa capacidade que é inerente, nós nem sabemos que temos, mas à medida que vamos estudando essas coisas, ouvindo dos especialistas, nós vamos ver que é possível, porque, ao mesmo tempo, eu chamo de dupla personalidade, a questão de se comportar como onda e como partícula. Então, com essas questões, existem, ou podem ser realizados, os chamados milagres. Você citou o Chico, né? O Chico também fazia determinadas coisas que a quântica explica. Nós também faremos, mas só daqui a pouco. Por enquanto, ainda não fazemos nem como o Chico. Imagine como Jesus, mas também faremos. Depende do nosso esforço, da nossa disciplina no esforço da evolução para chegarmos a fazer isso. E você falou também, João, da morte, né? Nós dizemos que o Espiritismo matou a morte, que é um jogo de palavras interessante que nós gostamos de fazer. No fundo, não há morte no universo. Existe transformação. A doutrina espírita nos deixa muito seguros a esse respeito, mas uma coisa é entender aqui, outra coisa é viver aqui. A questão da morte, não é isso? Lavoisier foi gênio quando ele disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha, exatamente. Uma coisa divina. E quando eu penso na morte, eu gosto muito daquele pensamento de Fernando Pessoa. A morte é uma curva na estrada. Quer dizer, a pessoa que faz a curva, ela deixa de ser vista por nós, deixa de ser percebida por nós. Aí a gente vai chegar naquela curva, vai entrar e vai ver a pessoa, vai reencontrar a pessoa. Olha que coisa! E vai deixar de ser visto e ser presenciado pelas pessoas que ainda não chegaram nessa curva. É algo assim, uma tirada do Fernando Pessoa magnífica. E se você vai ver também, Paulo de Tarso fala a respeito da morte. Ele diz: onde está tu, ó morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso. Onde está? Cadê? Não aniquila. Aguilhão aniquilaria. Não existe aguilhão da morte. Não aniquila ninguém. Nós continuamos existindo. E como diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As vozes ressoarão dos túmulos. Olha que coisa linda. E estão aí os nossos amigos desencarnados conosco o tempo todo. Estão aí com a Nádia, estão aqui comigo, estão aí com cada um de vocês, estão por aí. Paulo de Tarso também, na sua Epístola aos Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo, se não é o maior, é um dos maiores versículos da Bíblia. Diz o seguinte: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são esses desencarnados que nos cercam,
Deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, aquelas instigações que alguns dos nossos irmãos fazem conosco, né? Então, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é a carreira da busca do reino de Deus que está dentro de nós, a busca do aperfeiçoamento de cada um de nós. A gente deixar as coisas têm importância, deixa quieto. Por que eu vou me importar com certas coisas? Nós nos importamos com coisas muito banais. Eu estou fazendo uma autoanálise, uma autocrítica comigo, que eu, talvez por conta da minha profissão de vendedor, eu sempre me antecipo. É um exercício que eu faço de me antecipar ao pensamento das pessoas. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, é me antecipar a uma crítica, a uma colocação errada das pessoas. E aí eu falo, mas não posso ser assim, eu não posso fazer esse tipo de coisas. Eu não posso imaginar que todas as pessoas vão estar querendo fazer alguma coisa de errado comigo. Isso não é bom, para mim não é bom, nem para ninguém, na verdade. Mas é uma autocrítica, então eu tenho que falar olhando para dentro de mim. E fazer essa autocrítica é muito importante, porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente não sabe. Outro dia, ouvindo um estudo do Rossandro Klinger, o Rossandro tem, todos os domingos, às 10 horas da manhã, ele, através do YouTube, ele faz uma espécie de estudo, digamos assim, né? E ele fala uma coisa que é muito interessante. A questão, outro dia ele falou sobre a questão da mágoa. E muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho mágoa nenhuma, não. E ele começou a discorrer e acaba mostrando para a gente tem um monte de mágoazinhas, mágoas pequenininhas, que aí a gente vai juntando, daqui a pouco dá uma mágoa imensa, por coisas bobas, coisas banais, coisas sem importância. E volta a questão da tempestade, que a gente faz a tempestade num copo d'água, muitas vezes. Então, é viver de forma mais simples, viver de forma a que nós entendamos que essa transformação que a morte nos traz, essa transformação precisa ser vivida aqui, agora. O amanhã não existe. O ontem já passou. O amanhã será hoje. Ou seja, em português e em inglês também, né? O presente, olha só, a palavra em português que define o hoje, é o agora, é o presente. Esse é o presente que Deus nos dá. Esse é o presente que nós temos. O que a gente faz com o presente? Se a gente não gosta, a gente vai largar ali no fundo da gaveta. Mas se a gente gosta do presente, se a gente aproveita o presente, a gente vai usar esse presente, a gente vai se utilizar desse presente para sair, passear, para curtir um filme, alguma coisa assim. Os presentes servem para... Na verdade, o presente é algo que alguém lembrou de você, viu? Não precisa ser aniversário, não. Eu acho legal isso. Eu não gosto de datas. Eu não sou chegado a datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário. Eu não sou chegado. Eu acho o seguinte, eu passei numa loja, vi alguma coisa, lembrei de alguém, falei, caramba, isso aqui é a cara daquela pessoa, vou comprar. Mesmo que seja algo simples, algo... Aliás, as coisas simples são as melhores. Pega aquilo ali e fala para o vendedor, faz um embrulho de presente, por favor, uma coisa bonita. Aniversário da sua esposa, né? Não, eu quero dar um presente para ela hoje. E aí traz aquilo e entrega.
aí o sorriso da pessoa. Você não está passando apenas aquele bem material, você está transmitindo a tua energia, e aquilo é muito bom, é muito gratificante. Eu já falei, outro dia eu falei que eu praticamente todos os dias eu que preparo o café da manhã, e preparo com carinho. Às vezes eu não estou legal, mas aí a gente fala assim, não, vamos fazer uma prece aqui, vamos pensar que isso aqui é uma coisa maravilhosa, que eu poderia estar morando na rua e não ter um café da manhã, eu poderia não ter dinheiro para comprar as frutas que a gente come, o pão, o cuscuz que a minha esposa come, o café, enfim. Eu poderia estar numa cama sem poder sair e sem poder preparar aquele café. Enfim, são tantas as variantes. Aí a gente começa a falar assim, não, isso aqui é um momento que a gente deve agradecer, e por isso é um presente de Deus, é o agora. O Renato Russo, na música Pais e Filhos, tem aquele refrão, que não é exatamente um refrão tradicional das músicas, mas a gente considera um refrão. Repete uma vez. Ele diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. O amanhã não há, não existe amanhã. Como disse, quando chegarmos amanhã, já será hoje de novo. A gente nunca vive o amanhã. A gente nunca consegue transformar nada amanhã. Só hoje, só agora. Hoje é sexta-feira, véspera de final de semana, aí as pessoas, que bom, hoje é sexta-feira, chega de trabalho. Meu Deus, tanta gente desempregada querendo um trabalho, querendo um emprego. E a gente chega sexta-feira, graças a Deus acabou a semana, agora eu vou curtir. Eu vou curtir, amanhã eu vou para a Rádio Rio de Janeiro fazer o programa A Consolação de Jesus às 9 horas da manhã, depois às 5 horas da tarde tem os 39 anos do Caminho do Senhor, que é 24 de junho, é o dia de São João Batista, é o patrono do Caminho do Senhor, João Batista. E aí, no domingo, tem o programa Caminho do Senhor ao vivo. Quer dizer, olha só, que coisa maravilhosa, trabalho no bem. E aí eu clamo aos amigos, aos irmãos que nesse momento estão nos assistindo, que busquem trabalhar no bem. Teve um irmão que foi procurar o Chico Xavier, e ele estava com câncer terminal, e ele falou, Chico, estou morrendo, Chico, me ajuda. Chico olha para ele e fala assim, meu irmão, troque a doença pelo trabalho. Troque a doença pelo trabalho, e o trabalho no bem. Então, as tempestades da vida, elas vão sendo amainadas à medida que nós vamos trabalhando no bem e olhando para dentro da gente e corrigindo aquilo que deve ser corrigido com tranquilidade, sem pressa. Mais uma música me vem à cabeça, do Roupa Nova. Para que tanta pressa de chegar, se eu sei o jeito e o lugar? É isso, Nádia. É isso, irmãos. E nós estamos no lugar que é o ICEB, de estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, e de estudarmos juntos, fraternalmente, essas maravilhas, os deslumbramentos que nós temos com todos os atos, todas as passagens de nosso Mestre Jesus, o governador do planeta, nosso irmão de luz, nosso irmão maior, que zela por todos nós, ainda que nós não tenhamos disso noção a cada instante, mas ele faz isso, porque é o governador do planeta e é o mestre de todos nós. Então, João, nós não temos aqui mais perguntas sobre esse tema instigante para nós, porque os milagres de Jesus continuam sendo temas instigantes para todos nós, e nós vamos ter o trabalho abençoado de buscarmos sempre as motivações de Jesus, as lições de Jesus explícitas e implícitas
em todos os seus atos, em todos os cenários em que ele fez desfilar a sua grandeza cósmica, e então nós vamos continuar estudando juntos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil e em toda parte onde seriamente nós todos nos dispusermos a buscar essas luzes que nos chegam, das quais nós precisamos não só nos aproximar, mas das quais nós precisamos conhecer os mistérios que ali estão gravados, incrustados. Nádia, eu gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da nossa união. Hoje, ICEB e a Rádio Rio de Janeiro, graças a Deus, estão cada vez mais se aproximando e cada vez mais compartilhando do trabalho, cada um na sua, e as duas instituições se auxiliando mutuamente. Então, é importante que nós façamos isso no movimento espírita como um todo. A Rádio Rio de Janeiro, que por um tempo andou afastada do movimento espírita, né, por vários motivos, não vem aqui ao caso a gente ficar desfilando, mas hoje a diretoria atual tem o maior interesse, o maior empenho em fazer com que o movimento espírita esteja juntinho da Rádio Rio de Janeiro, que é um canal da divulgação da doutrina espírita. É um canal por onde o ICEB pode ter lá a sua voz. O Caminho do Senhor tem a sua voz, o Frei Luiz, o Leon Denis. Então, essa união nossa faz com que cada vez mais a gente consiga levar para os nossos irmãos de caminhada, e cada vez mais irmãos que não conhecem a doutrina espírita estão conhecendo a doutrina espírita através desses canais que a gente tem aí, que a gente disponibiliza, e que são fundamentais. Aí, outro dia, conversando com um amigo, ele falou assim, mas a mensagem não é a mesma? Aí eu digo, é quase a mesma. Não, por que tem tanta gente? E aí eu vou na palestra da Nádia, eu vou na palestra do Turibe, eu vou na palestra do João, eu vou na palestra do Divaldo, falam mais ou menos a mesma coisa, mas por que eu vou em tantas palestras? Por que eu leio tantos livros? É porque cada palestrante, digamos assim, cada irmão que vai fazer a exposição tem um jeito de falar, tem uma didática diferente. E aí as pessoas que vão acompanhar, elas acabam se conectando mais através de uma pessoa do que de outra, mesmo sendo, digamos assim, maravilhosos palestrantes, todos eles maravilhosos palestrantes, mas um toca mais do que o outro, um chega melhor do que o outro. E é por isso que essa diversidade é tão importante. É por isso que existe o ICEB, que busca, através desse conhecimento mais aprofundado da cultura espírita, verdadeiramente, levar esse tipo de conhecimento, e acaba chegando a corações que ainda são carentes, como os nossos, né, Nádia? E outras formas de falar, de expressar, de expor, vão chegar a outras pessoas. Pois é, João, porque são veículos que têm linguagens diferentes, mas para a mesma mensagem. E isso é como verbete, né? Você procura de um lado, procura de outro, e você encontra ali a mensagem. Eu tenho muita alegria de estar assim referenciada ao ICEB há muitos anos, e também há muitos anos referenciada à Rádio Rio de Janeiro. São décadas que eu trabalho na Rádio Rio de Janeiro, 4 programas, e então é muita generosidade de Deus me permitir estar nessas posições que, humildemente, eu sei que represento, mas que estou tentando aproveitar com o meu máximo empenho e sinceridade nesse trabalho, que eu não digo nem que eu trabalho, né? Eu digo que
eu faço, como é que é a palavra que eu uso de um modo geral, é que eu faço essas coisas assim simples, esporádicas, que nós fazemos de uma forma menos oficial e menos grandiosa, né? Mas você sabe que Então, eu costumo dizer, Nádia, que essa é uma forma maravilhosa da gente se manter conectado, né, com o alto, porque a gente vai gravar programa, a gente vai fazer programa ao vivo, a gente vai fazer palestra, a gente vai participar de um estudo aqui, um estudo ali, a gente vai distribuir alimento a moradores em situação de rua, né, pessoas em situação de rua. A gente está sempre nesse tipo de trabalho, isso nos ajuda muito. Eu costumo dizer que isso é uma espécie de UTI que a gente se encontra e que é um tratamento intensivo. É muito bom, e não dá tempo da gente fazer e pensar e falar besteira. É muito bom. pois é, nós temos aqui a participação do Fabiano Miranda, que está mandando um abraço para você, João. Opa! Fabiano, um abração, Fabiano. Fabiano Miranda. Obrigada, Fabiano, por estar aqui conosco. Venha sempre, esteja sempre conosco. O ICEB oferece muitas possibilidades de estudos e aprofundamentos e de fraterno convívio, assim, online, mas é fraterno convívio, porque o amor está em toda parte, então nós também estamos nas vibrações fraternas do amor aqui no ICEB. Então, João, agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua presença, a sua contribuição aqui ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, Casa de Deolindo Amorim, presidência de honra de Jorge Andréa, e de todos os nossos outros mentores, a cujos corações nós agora continuamos a agradecer, porque trouxeram o ICEB até nós, até este ponto, e nós rogamos a Jesus, neste instante, ó Mestre querido, que nos ajudes, nos dês forças, resiliência e trabalho para que nós possamos encaminhar o nosso querido Instituto para o seu destino, para a sua missão na divulgação do teu Evangelho, Mestre querido, e da doutrina espírita na codificação magistral de nosso querido Allan Kardec. Guarda-nos a todos, ó Mestre amado. Guarda todos os nossos irmãos aqui no planeta que amorosamente diriges e que enfrentam hoje duras provas, duras expiações em situações, muitas vezes situações limite, Mestre, como nós consideramos. Abençoa todo o esforço de todos que estão conosco e estiveram conosco e estarão conosco em ambos os planos de existência. Abençoa os caminhos, os pensamentos, as palavras, os sonhos, os projetos do nosso querido irmão João Nogueira. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos agora e sempre, temos confiança e certeza disso. E guarda-nos na tua paz e na tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.